Pessoal, pensa numa matéria fácil. Pensa naquela matéria que é para você elevar sua nota agora nos primeiros bimestres e para você chegar lá no final tranquilo. Então essa é mais uma matéria tranquila. Então normalmente cai uma questão, você não pode errar uma questão dessa, porque são questões que, na hora que chegarem as questões difíceis, essa você já garantiu 2 pontos, 1 ponto, o que fosse. A pontuação que ela tiver na sua avaliação, você tem que garantir essa pontuação, porque é uma matéria muito fácil. Veja bem, essa matéria você vai saber o que é um átomo, o que é um elemento, o que é uma substância simples, uma substância composta, substância pura, mistura homogênea, mistura heterogênea. Então, você vai definir bem o que é isso. Então a gente vai começar a falar do átomo. O átomo, pessoal, é a menor partícula que eu tenho. Apesar de hoje ele já tem estudos, né? Hoje você sabe que o átomo ele é dividido em próton, nêutron e elétron. Mas para a formação dos compostos, o átomo, quando a gente fala do átomo, a gente fala em micro, em partículas invisíveis. Quando a gente fala nos elementos, a gente fala naquilo que a gente pode ver. Então, um elemento químico, ele é definido como elemento porque todos os átomos que o formam são iguais, têm o mesmo número atômico, ou seja, têm o mesmo número de próton. Se eu pego uma barra de ferro, por exemplo, ou não necessariamente em barra, poderia estar moído aqui, um monte de ferro. Só que eu não sei se ali só tem ferro. Qual é uma forma de eu saber? Eu pego uma amostra daquilo, analiso num equipamento específico. Esse equipamento ele consegue enxergar o núcleo dos átomos que estão ali. Então, no ferro, ele vai ver que todos os átomos que estão ali têm número atômico 26. Por quê? Porque tem 26 prótons. Visto isso, ele fala assim, olha, isso aqui é um elemento químico. Por que é um elemento químico? Porque todos os átomos ali presentes têm o mesmo número atômico. Isso caracteriza um elemento químico. Então, qualquer um daqueles que tem na tabela periódica, qualquer um dos elementos que tem na tabela periódica, por que eles estão ali? Porque em algum momento alguém identificou e falou assim, que elemento é esse aqui? Foi lá, pegou, botou no equipamento e analisou. Olhou no equipamento e viu que todos os núcleos eram iguais, ou seja, todos os núcleos tinham a mesma quantidade de próton. E aí ele determinou, olha, isso aqui é um elemento químico. Se por um acaso ele pegar algum elemento que não tiver na tabela, mas se ele identificar que todos os átomos daquilo que ele está analisando são iguais, ele vai falar assim, olha, descobri mais um elemento químico aqui na Terra. Entendeu? Então, elemento químico é caracterizado como elemento porque todos os átomos dali, todos os átomos que formam aquela substância são iguais. Aí, os elementos químicos formam moléculas. Formam que tipo de molécula? Ele pode formar moléculas simples ou moléculas compostas. Então, quando eu pego essas moléculas e eu analiso, a primeira coisa que eu vou ver é o seguinte, todas as moléculas que estão ali são iguais? Então, quando eu olho lá, eu analiso a água. Eu tenho um copo de água e vou analisar as moléculas que estão ali dentro. Se eu conseguir enxergar que todas as moléculas que estão ali são de H2O, não existe nenhuma molécula diferente, aquilo é uma substância pura. Então as moléculas se juntam formando uma substância pura. Ah, mas professor, eu tenho oxigênio e tenho hidrogênio. Como é que é uma substância pura? Gente, a substância pura, ela pode ser simples ou composta. Ela não deixa de ser pura. O que faz ela não ser pura é se ela estiver misturada com alguma coisa. Aí ela vai ser uma mistura. Se a água que a gente bebe é pura? Não. A água que a gente bebe vem da SEDAI, ela vem com flúor, vem com cloro, vem com sais minerais. A água vem com outros compostos. Então ela não é pura. A água pura para efeito de educação é água destilada. Então se alguém quer perguntar se é pura ou não e botar lá o termo destilado, destilado significa que eu evaporei só as moléculas de água e recuperei ela, condensando ela em outro local. Então só a água que está nesse novo recipiente. Isso é destilado. Eu tenho só moléculas de água. Então a substância pura ela pode ser simples. O que é simples? Aí é que vem. A substância simples ela é formada
somente por um elemento. Então, quando eu tenho lá, eu vou lá na White Martins. A White Martins tem vários cilindros de gases. Elas têm oxigênio, hidrogênio, argônio, ela consegue nitrogênio, ela consegue separar os gases. E aí, quando eu pego um gás daquele e faço uma análise, eu vejo que só tem gás e hidrogênio. Aí você me pergunta, o gás e hidrogênio é uma substância simples ou composta? O gás hidrogênio, H2, é uma substância simples. Por quê? Porque ela é formada somente pelo elemento químico hidrogênio. O gás oxigênio é uma substância simples ou composta? É uma substância simples. Por quê? Porque o gás oxigênio é formado só pelo elemento oxigênio. Aí, eu vou usar o oxigênio para dizer mais uma coisa. Aqui, eu tenho o gás oxigênio e o gás ozônio. Aí eu te pergunto, essas duas substâncias são simples ou composta? Então, as duas, essa é formada somente pelo gás oxigênio. Essa é formada somente pelo gás oxigênio. São substâncias simples ou compostas? Claro que são substâncias simples. Aí, mais uma observação. Essas substâncias simples são iguais ou são diferentes? Essas substâncias simples são diferentes. Isso tem um nome. Quando eu tenho o mesmo elemento químico, oxigênio, formando duas substâncias simples diferentes, eu chamo isso de alotropia. Então, a alotropia é quando o mesmo elemento forma substâncias diferentes. Essa diferença pode estar na atomicidade. A atomicidade é a quantidade de átomos. Pode estar na estrutura também. Por exemplo, o carbono ele forma o grafite e forma o diamante. A diferença está em quê? Está na estrutura, no arranjo dos átomos. Então o grafite se arranja de um jeito e o diamante se arranja de outro jeito. Isso é que dá a diferença entre diamante e grafite. Os dois são feitos de carbono, substância simples, formando o mesmo elemento, formando duas substâncias simples diferentes. Então isso é alotropia. Então aqui, substância simples. H2, O2, Cl2. Se eu tiver um gás nobre, argônio, xenônio e qualquer outro, hélio, é tudo substância simples. Por quê? Um único elemento é formado por um único elemento. Substância composta. Pessoal, continua sendo pura? Continua. O que vai fazer para mim isso não ser puro é se eu tiver mais de uma molécula misturada. Então, quando eu olho lá a água, se a água estiver pura, todas as moléculas que estão ali têm que ser de água. Ah, mas é composto a água. É composto, não tem problema nenhum. Então, H2O é uma substância simples ou composta? Composta. Por quê? Porque é formada por dois elementos químicos. Mas ela é pura? É pura. Só vai ser mistura se eu falar que está misturado com alguma coisa. CO2, simples ou composta? Composta. Pura? Com certeza pura. Agora, se eu tiver água com gás, quando você compra lá água com gás, é água e CO2. A água com gás é uma substância simples, composta, pura, mistura? Gente, a água com gás são duas substâncias compostas misturadas. Então, a água com gás é uma mistura. Então, por enquanto, se você sabe que os átomos são responsáveis pela formação dos elementos, os elementos se juntam, formam as moléculas. As moléculas formam as substâncias, que sozinhas são sempre puras. Essas substâncias podem ser simples, se forem formadas pelo mesmo elemento químico, ou compostas, se forem formadas por elementos químicos diferentes. Se numa mesma amostra eu tiver moléculas diferentes, aí eu tenho uma mistura. Se eu conseguir identificar fases diferentes, eu tenho cores diferentes, eu tenho espessura diferente, eu tenho qualquer estado físico diferente, qualquer coisa que me mostre que um é diferente do outro, eu tenho fases diferentes. Tudo que eu posso ver dentro da minha solução ali é uma fase. Se eu só tiver uma fase, quando eu olho, eu vejo uma coisa só, água e álcool. Eu não consigo diferenciar a água do álcool, para mim é uma coisa só. Essa mistura vai ser homogênea. Água e açúcar. Se eu botar pouco açúcar, o açúcar vai se dissolver e a mistura vai ser homogênea. Água e sal, mistura homogênea. Água e areia. Eu consigo ver a areia, porque a areia não é solúvel em água. Então a areia vai para o fundo. Água e areia, mistura heterogênea. O ar atmosférico limpo, mistura
homogênea. Mas se um carrinho estiver lá queimando um óleo bonitinho, aquela fumacinha preta saindo da descarga, quando o cara acelerar que sair a fumaça preta no ar atmosférico, mistura heterogênea. Então, quando eu consigo ver, tudo que eu posso ver numa mistura eu chamo de fase. Quando eu consigo enxergar as fases, eu tenho mistura heterogênea. Quando eu vejo uma fase só, uma coisa só, eu tenho mistura homogênea. Aqui, a molécula ela está sendo formada por 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. Aqui na água, 1 átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio. Essas moléculas representam substâncias compostas. Aqui, como a gente viu anteriormente, substâncias simples. Essa observação aqui eu só coloquei para vocês entenderem que na tabela periódica você tem os símbolos. Muitos batem com a língua portuguesa. Então, um exemplo, carbono, cálcio, cromo, cloro. Como carbono eu já usei a letra C, quando já tem um elemento com uma letra, os outros que começam com a mesma letra, você usa sempre 2 letras, uma maiúscula e uma minúscula seguindo, para diferenciar. Então, carbono, C, cálcio, C maiúsculo, A minúsculo, cromo, C maiúsculo, R minúsculo, cloro, C maiúsculo, L minúsculo. Então a língua portuguesa ela vai acompanhando. Mas como esses nomes vêm do latim, alguns elementos, os nomes não batem com as letras representantes dos seus símbolos. Então, enxofre é a letra S, potássio, a letra K, sódio, a letra N maiúsculo com A minúsculo. Por quê? Já existe o nitrogênio, que é a letra N. Fósforo, letra P. E assim por diante. Tem outros. Mercúrio, ouro, prata. Tem vários outros que a nomenclatura não bate. Mas, de um modo geral, é mais comum bater. Tá? É mais comum acompanhar a língua portuguesa. Então, assim, espero que vocês tenham gostado da aula. A gente vai continuar com essas aulas. Vamos dando sequência aí.